Olá, empreendedores e empreendedoras! Está começando mais um episódio do Pode Empreender Mais. Hoje vamos falar de um assunto essencial e urgente, que é a saúde mental no ambiente de trabalho. Você sabia que em 2024 foi sancionada uma lei que pode mudar o jeito com que você lida com o bem-estar dos seus colaboradores no ambiente de trabalho? Então, pessoal, é sobre isso que vamos conversar hoje aqui com o Antônio e com o Júnior, que são das empresas Celeiro Saúde Ocupacional e também da Celeiro EPIs. Então, boa tarde a vocês, Júnior e Antônio, sejam bem-vindos a esse nosso episódio. Se vocês quiserem se apresentar e contar para o nosso pessoal, para o nosso público, um pouquinho de vocês, acho que eles vão gostar bastante. Também, meu nome então é Antônio Matoso, todo mundo me conhece aí como Matoso aqui na região, né? Mas é uma alegria estar participando com vocês. Eu sou um dos sócios administradores da Celeiro. A empresa já se divide em duas clínicas, em Três Passos e Tenente Portela, e agora com a loja de EPIs aqui em Três Passos. Uma alegria imensa estar podendo participar e conversar um pouquinho com vocês. Ver a nossa também. Meu nome é Júnior, então, sou também um dos sócios da empresa, tenho uma formação técnica de segurança de trabalho, já faz 6 anos na área. Comecei dentro da empresa como técnico, depois tive a oportunidade de entrar na parte societária da empresa, e daí comecei também uma graduação, me formei e estou cursando agora pós em segurança de trabalho também, que não para, né? Não para, a gente está não sempre dá em desenvolvimento, é isso aí. Isso aí. Faz parte. Então vamos lá para começar o assunto que importa bastante hoje, né? Seja bem-vindo então, Júnior e Matoso. Prefere que chame assim? Pode ser. Então a gente quer que vocês comecem explicando assim de uma forma simples sobre essa lei nova, né? Que é 14.831 de 2024. Bom, eu vou dar uma pincelada aqui, o Júnior depois fala um pouquinho mais tecnicamente do que essa lei veio trazer, tá? Os primeiros passos, então, dessa lei é trazer a implementação do programa de gerenciamento de riscos psicossociais. O que é isso? É que as empresas saibam, né, qual é o nível que se encontra dentro da empresa deles, a pressão psicológica no exercício da função do trabalhador dentro da empresa, né? E em cima disso, ofertar apoio, né? Ofertar treinamentos, capacitação de liderança, né? Esses são alguns dos pontos mais importantes que se trata nessa lei, que não é apenas você saber se existe o risco psicossocial lá, mas o gerenciamento dentro do programa de gerenciamento de risco, né, que a empresa normalmente já tem, quase todas elas já têm hoje dentro, né, do processo de trabalho deles. A lei, no caso, não dentro da NR1, né? A lei hoje tem a certificação, que daí tem as empresas que buscam fornecer, às vezes, um acompanhamento psicológico também de todos os trabalhadores. Ela consegue se cadastrar para receber uma certificação disso, ela consegue buscar uma credibilidade maior, às vezes, no mercado de trabalho, buscar um selo de qualidade. Tipo um selo de qualidade. Assim, os colaboradores que vierem trabalhar aqui vão trabalhar numa empresa que tem um selo de qualidade de saúde mental. Exato. Isso. Tem muito isso de pesquisa de clima, né? Tem algumas pesquisas que é feito dentro das empresas que são certificadas. Da mesma forma, o governo criou uma certificação para isso. Você vai usar aquele selo lá que você tem um controle, né, dos riscos psicossociais dentro da empresa. Fazer, acho que meio que isso seria, então isso seria, Júnior, aquele certificado de empresa promotora de saúde mental que é mencionado na lei? Isso. Tá, perfeito. Daí tem um pouco de diferenciação, né? A NR1 com atualização é um levantamento dos riscos psicossociais. A certificação é mesmo com um acompanhamento total, né, psicológico, até mesmo de condições pessoais que o trabalhador possa ter. Entendi. Então tem um pouco uma diferenciação. Se tu pegar a lei lá, ela vai ter um monte de diretrizes ali que a empresa tem que cumprir para que ela consiga alcançar esse selo. Entendi. Tá? A NR1 ela determina a execução do levantamento de risco. Tá. Só o levantamento de risco. O selo é a execução da ação de evitar a
Exatamente. Isso? A empresa tem o controle desse risco. A empresa, acho que já tem a ideia de buscar esse selo, ela já pode trabalhar os levantamentos de risco psicossocial de uma forma diferente. Porque até mesmo para conseguir a certificação, talvez vai ter que ter aquele acompanhamento psicológico, individual de todo mundo, que não necessariamente é a diretriz hoje do Ministério do Trabalho, que é fazer aquele levantamento das condições do ambiente. Então tem uma pequena diferenciação entre as duas situações, mas a empresa que busca o certificado, talvez ela já consegue trabalhar de uma forma um pouco diferente o levantamento de risco. Trazer a avaliação psicológica no exame admissional, periódico. Né? Um exemplo prático disso, por exemplo, é tu levantar o risco numa empresa e ela não existiu risco lá. Entendi. Na avaliação, a gente vê que flui normalmente o trabalho, que não existe assédio, que não existe problema de sobrecarga, né? Aí é uma empresa que já está com um passo bem à frente, em direção para a certificação. E aí ele vai ofertar alguns treinamentos, algumas palestras, se necessário, uma avaliação, outra psicológica ou um acompanhamento médico, e já ele vai conseguir alcançar essa certificação que o governo oferece como uma empresa que se preocupa com o colaborador. E hoje ele não é obrigatório. Ele não é ele assim, ele é uma lei que dá as diretrizes, essas dão a diretriz para você alcançar. Mas nada na lei diz que é obrigatório. Que todas as empresas precisam hoje, a partir de tal data, promover essa certificação. Vamos falar hipoteticamente uma ideia aqui. Digamos que o governo chega no próximo ano e diga assim, quem tem a certificação tem uma vantagem fiscal. Sim. Sim. Hipoteticamente falando. Pode ser um cenário futuro. É um cenário futuro. Ou ele chega e diz, não, para que a gente tenha certeza que a empresa trabalha a saúde mental dentro da empresa, ela tem que ter a certificação. Pode ser uma outra. Então a gente está falando hipoteticamente. Sim. Então o que acontece? A gente orienta a empresa para que ela já tome as ações. Já esteja na frente. A gente percebe que algumas ações do governo elas vão indo para uma direção, né, que a gente consegue perceber. Que a tendência é essa, né? A gente começou a ver desde a mudança que a gente vem vendo aí desde 2021, né, bem grande em relação à parte da saúde ocupacional, em relação às empresas, a necessidade das informações muito mais claras em tempo real dessa parte, né? Então isso realmente está crescente e a tendência, bem como o Júnior disse, é essa, né? Cada vez essa exigência maior, com frequência maior e com visibilidade maior, né, do fisco em relação a isso. Acho que é bem importante. E como vocês acham que essas mudanças afetam diretamente a cultura organizacional da empresa? Os gestores hoje eles têm que entender de que essa demanda ela precisa ser se pôr em prática, tá? Por quê? Porque ele faz parte hoje de toda a parte de segurança do trabalho dele, né? Porque no momento que ele vai começar a levantar os riscos mais diretamente, né? A gente vai uma empresa ou a própria empresa, ela pode levantar o risco. Se ela tiver profissionais capacitados internamente, ela mesmo pode levantar esses riscos. Ela pode trabalhar a gestão do risco psicossocial de uma forma diferente, né? Não tem uma ferramenta específica, por exemplo, que o Ministério do Trabalho diz, não, tem que ser assim. Exatamente. Hoje, ferramentas, a OMS, por exemplo, disponibiliza algumas ferramentas de avaliação. Exatamente. E tanto que a lei não diz que precisa ser alguém específico. Ela diz que tem que ser alguém capacitado. Entendi. Entende? Aí assim, a maioria das empresas elas buscam um terceiro para realizar esse trabalho por ser mais cômodo e ter certeza de que ele está pagando para alguém, ele exige de alguém um resultado. É que às vezes quem vê de fora é diferente, né? Do que quem está lá dentro. É verdade. Exatamente. E é um processo técnico, né? Ele é um processo metódico, de certa forma, leva tempo, tem escalas, por exemplo, para tu trabalhar. Vai fazer uma avaliação no contexto geral, vai aplicar só uma medida administrativa às vezes, né? Ele é sigiloso, né? Ele tem
um aporte de sigilo, porque você está tratando da saúde pode ser de um referido trabalhador, colaborador. Né? Vamos falar numa empresa que tem 5 funcionários. Digamos que a gente faça a avaliação lá e para 3 o risco é médio, né? Mas para 2 o risco é alto. Sim. E aí vai elevar o valor avaliativo e a gente vai ter que fazer uma ação. E aí como é que a gente vai identificar esses 2? Como é que a gente vai tratar desses 2? Todo mundo vai saber, não vai saber? Né? Sim. Então, quem é que vai tratar disso e de que forma vai ser tratado isso? Quais as medidas que vão ser implementadas? Né? Porque se for muito agressivo, também os outros também vão perceber que aquele está tendo um tratamento diferente. É um Então, assunto tem que bem complexo. complexo, mas assim, a lei está aí, né? As empresas, a pergunta que você nos fizesse aqui, ela é bem importante, porque assim, as empresas sim, elas precisam pôr em prática, elas precisam, porque a partir de maio do ano que vem tem multa para a empresa que não estiver, né, já com esse planejamento pronto. Esse risco mapeado? Era para ser maio desse ano. Já partir as multas. Por quê? Porque a gente já vem de maio do ano passado. Sim. A lei foi sancionada em março de 24, de 24. E aí, 26 de maio de 2025 era para entrar em vigor. Aí foi feita uma reunião, né, com a comissão tripartite, e aí entrou-se num acordo de um ano de implementação. Então eles dariam mais esse ano de implementação. Agora não quer dizer que você vai deixar lá para abril do ano que vem. Ótimo, vocês estão vendo a entrevista já um ano antes, né? Já podem começando a colocar em prática. Já tem os profissionais aqui também, então... Exatamente. Então assim, querer. gente, o mais rápido possível, entrem em contato com uma empresa que possa fazer, ou vocês mesmos partam na direção de fazer algo, né, para que não fique para a última hora. 2020 se falava, o e-social não vai funcionar. Né? Uma contadora aqui na minha frente que, né? Verdade, parecia tão distante, né? E agora a gente já viveu todas essas fases e a gente diz que passou rápido, né? Nem vimos. Essa é a sensação sempre. Então por isso que tinha os melhor hora para começar sempre é ontem. Né? Melhor hora para começar. Verdade, é isso aí. E a gente precisa entender então que isso tem que começar a ser incluso na cultura organizacional da empresa, né? Acho que mexe até nos valores, isso tem que ser posto em prática, né? Então, pelas empresas ir construindo e aproveitar esse prazo legal, né? Para que até maio do ano que vem eu acho que esteja tudo ok, né? Então, o que vocês acham que vai ser o maior desafio para os empreendedores? É colocar em prática, é questão de recurso financeiro? O que vocês acham que vai ser o desafio para os empreendedores? Ou realmente essa questão que eu digo sempre, né? Tem bastante resistência às mudanças às vezes, né? Então, se é essa resistência, se é recurso financeiro, se é falta de conhecimento, né? Pelo que vocês conhecem dos empreendedores, enfim, da nossa região, trazendo um pouco para o nosso lado, né? Qual que vocês acham que vai ser o maior desafio em relação a esse tema hoje? Na minha opinião, acho que eu vou dar minha opinião, o Júnior dá a opinião dele, e eu acho que vocês também podem, é importante a participação de vocês, como conhecimento de vocês nessa área. Eu vejo o seguinte, que a gente precisa avaliar os dados alarmantes de crescimento da doença mental no Brasil e no mundo. Sim. Né? É muito claro, nós temos dados da OMS aí alarmantes, quase 56 milhões de brasileiros, né, que sofrem de ansiedade ou depressão. Isso é um número muito grande, gente. Se a gente for olhar para isso, e eu vou te dizer assim, eu vou te trazer alguns números do Rio Grande do Sul, de antes da pandemia, que o INSS disponibilizou. Antes da pandemia nós tínhamos na casa dos 100 mil casos no Rio Grande do Sul.
Vocês sabem quanto que foi o fechamento do ano 2024? Quase 600 mil. Nossa. Né? Então, 6 vezes mais. 6 vezes mais pós-pandemia. Cresceu muito. Então, se a gente olhar isso, se o empresário olhar para isso, o que pode acontecer com o melhor trabalhador dele, com o melhor funcionário que ele tem, com o gerente que ele tem, com a pessoa que ele custou caro para ele capacitar, ele não vai ter problema nisso. Ele vai dizer, não, a gente vai implementar isso e vai ajudar a tratar isso, porque daqui a pouquinho eu estou perdendo meu melhor funcionário. Vai antecipar, né? O problema. Ele vai antecipar. Eu não sei se essa é a tua opinião, Júnior. Sendo bem sincero, desde o início que nós começamos a buscar como é que nós ia trabalhar isso com o nosso cliente, né? Eu mesmo fui uma pessoa bem resistente quanto à questão do desafio, então, psicossocial, né? É aquela resistência, eu acho que isso a gente também vai encontrar junto com o nosso cliente. Concordo. Mas depois de um certo tempo, conforme a gente foi buscando, entendendo o que o governo também queria, o que o Ministério do Trabalho hoje queria com essas ações, não é nem um novo item, né? É um novo texto dentro do item da NR1 que trata então do levantamento lá físico, químico, biológico. Agora eles querem que a gente avalie também essa condição do psicossocial dentro do contexto do trabalho. Quando eu comecei a entender e ver o que as empresas conseguem tirar e usar desse levantamento, às vezes uma pessoa... A seu favor, né? A seu favor, ela consegue ter uma gestão mais completa, mais bem direcionada com os trabalhadores também. Então tem aquele cara que está sobrecarregado, né? Mas também tem aquele cara que está com uma baixa carga de trabalho. Então, às vezes, vai conseguir identificar esses dois problemas que podem fazer um equilíbrio. Eu quero citar um exemplo para vocês, assim, ó, que a gente, dentro vocês falaram aqui, a gente é uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Nós hoje, dentro do nosso PCMSO, do PCMSO que a gente entrega para o nosso cliente hoje, nós entregamos esses dados todos prontos para ele. Quantos ele tem com obesidade, quanto ele tem com depressão, quanto eles têm com ansiedade, quantos tem, enfim, a doença que ele apresentar lá no exame, a gente já dá uma estatística de ano para ele, se está crescendo, se não está crescendo. Então, a gente faz uma análise preliminar de risco ergonômico, que isso também já se trata dessa parte. Por quê? A NR17, que é a ergonomia, ela já trata dos riscos psicossociais. Lá na própria NR, quando tu vai fazer uma análise ergonômica, ela já fala um pouquinho sobre... Né? Já dá uma introdução. Uma introdução. Então, você faz uma análise preliminar de risco ali, e em cima disso, a gente já, algumas informações a gente já tem para dar para o cliente antes de qualquer levantamento específico lá numa avaliação que é feita lá dentro da empresa. Né? Então, mesmo a gente tendo esse conhecimento, a gente chegou a conversar várias vezes, mas como é que vai ser a recepção do... Sim. Como é que, a hora que a gente chegar para ele lá, que ele tem que avaliar isso, ele vai dizer, mas eu não tenho nada que ver. Ele vai pensar que isso é uma avaliação psicológica. E a gente tem que entender que a avaliação de riscos psicossociais não é uma avaliação psicológica. Isso tem que ficar bem claro, que está inclusive, né, no manual do Ministério do Trabalho. Está descrito lá que o levantamento de riscos psicossociais é uma coisa e a avaliação psicossocial e a psicológica é outra. São termos parecidos, né? E como é que fica, eu sempre me preocupo que a pessoa é uma só, né? Tem a parte fora do trabalho e a parte dentro do trabalho, né? Que eu acho que é isso também que vai ter que ter essa compreensão também para com o colaborador, para quem vai trabalhar essa parte, eu acho que vai ter que ser algo unido, né? Porque a gente tem as questões externas ao trabalho, as questões internas, eu acho que os dois um afetam o outro, né? Se a gente vai ter essa avaliação também, né? Se ajudar. Isso, que a gente vai ter, não sei se isso, a ideia é trabalhar só realmente dentro do ambiente, ou também eu acho que esses trabalhos vão ter que promover a conscientização dessas pessoas para elas promoverem essa saúde delas fora também, né? Porque eu digo, a gente tenta ser profissional dentro do trabalho, tentar ir para casa, não levar também as questões de trabalho, mas chega uma hora que está tão unido, né, que tem pessoas que não conseguem separar. Eu vou citar um exemplo para ti e depois o Júnior complementa da seguinte situação.
tem funcionário que ele diz assim, ele tá com alguns sintomas de depressão e ele chega pro patrão e diz assim, pro empregador, e diz assim, eu prefiro ficar na empresa do que ir para casa. Onde é que está o risco? Né? Tá em casa. Tá em casa? Então, isso é uma coisa que precisa, sim, ser avaliada. No momento que a gente levantar que existe esse problema lá, aí sim a gente vai ter que tratar. Aí vai existir o chamado plano de ação dentro do programa de gerenciamento de risco. Lá vai englobar palestras, treinamentos, isso sendo que o risco é leve, ele vai ter um grau de risco. Tá, dependendo do grau, esse plano de ação vai gerar só palestra ou vai ter que ser algo mais intensificado, um tratamento até mais. Daqui a pouco um acompanhamento psicológico. Pode ter. Mas aí isso é a pessoa mesmo que paga ou a empresa? Não, assim, ó, o que acontece? A lei ela não é clara em relação a dizer que um paga, o outro paga. Tem que haver um direcionamento, né? Um acompanhamento. Então, pode ser particular ou pode ser... Nós temos um sistema único de saúde que funciona muito bem hoje. Então, hoje tem acompanhamento psicológico no município, tem psiquiatras que atendem pelo município, em caso de necessidade. Então, há esse encaminhamento. Agora, vai depender muito da avaliação da empresa. Daqui a pouco a empresa precisa um diagnóstico mais urgente, o próprio colaborador precisa de um diagnóstico mais urgente, se faz particular. Aí ajusta conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Eu sentei ontem com um cliente e a maior dúvida dele era essa. Bom, a situação psicológica do meu trabalhador externo da empresa isso ou não? é minha responsabilidade agora. Daí eu expliquei para ele, não, o nosso formato, a ferramenta que nós selecionamos para trabalhar, levantar o risco para o nosso cliente, ele vai tratar individual de todo mundo, ver se não vai trabalhar dentro de um setor específico uma pessoa sozinha lá que deu uma alteração no questionário, digamos, falando uma alteração, né? Mas digamos que 5 pessoas responderam, aquele setor 4 estava normal, está tranquilo para ela e uma muito alterada. É uma situação talvez que pode ter um pessoal envolvendo nisso aí. Nós temos hoje a anamnese do exame médico de saúde, né? Admissão, periódico, demissão. Ali dentro tem todo um questionário que o médico avaliador, o médico examinador, ele também já faz uma prévia, digamos assim, da situação, da condição de saúde dessa pessoa. Então nós hoje montamos, meio que organizamos, na verdade, um formato avaliativo, não somente do grupo, mas também pegar mais informações, atestados que foram implantados dentro da empresa. Então, na verdade, avalia um grupo de informações para ter um direcionamento. Qual é a recorrência daquilo já com aquele colaborador, né? Não é uma questão isolada. Mas o legal disso tudo também é que, a gente, falando do que eu tenho acesso à informação, que ainda existe muito preconceito em relação a essa questão da saúde mental, né? Não sei se isso tem mudado ou, na verdade, a ideia da lei talvez é mudar um pouco isso, né? Porque eu acho que as pessoas ainda têm resistência à questão do tratamento psicológico. Eu acho que se isso vir de dentro da empresa, normalizar que tá tudo bem você ter um acompanhamento psicológico, faz parte, né, de tu ter que fortalecer essa parte, né, a tua capacidade emocional. Eu acho que se vier ali também dentro da empresa com essas ações aí, trabalhar esse pensamento das pessoas e elas buscarem entenderem que é importante e é normal e não tem preconceito quanto a isso mais, né? Tá tudo bem eu buscar uma ajuda psicológica, não é? Não tô maluco, não tô... Às vezes falta aquele empurrãozinho isso, também, né? Mas eu acho que isso vai ajudar muito, né? Porque vai normalizar essa conversa, vai normalizar esse assunto. Tá um pouco mais familiarizada com isso. Fizeram aquela coisa assim, meu Deus, eu sou louco, né? Eu não vou. Eu não vou falar sobre isso porque... Você dizer que você tem uma consulta marcada com um psiquiatra, você é louco. Não é isso. Não é isso. Não. Eu vou te dizer que eu faço consultas periódicas como gestor com um psiquiatra. Eu vou lá conversar com ele um pouco,
abrir meu coração com a própria psicóloga. É que a gente precisa estar bem, né, pra gente É que nem a gente também. falando esses dias até num outro episódio aí, que a gente trabalha o corpo, trabalha, né, toda essa questão que a gente precisa fortalecer o corpo, A mente. né, a mente também precisa disso, também precisa desse cuidado, né, desse fortalecimento. A minha psicóloga diz, não adianta você, é que nem uma dispensa, a gente vai lá, vai tirando, uma fala dela que marcou, vai tirando os produtos de lá, tu tem que repor, né? Tu tem que repor. Tem que achar a forma que consegue repor, repor né? essa energia, essa Individual, força cada mental. E a gente tem que entender que é algo que precisa ser fortalecido também, não só o corpo. Os dois se Não só complementam, tirar. né? Geralmente se a mente não tá legal, afeta o corpo. O corpo não tá legal, Exato. também afeta a mente. Exato. É uma maquininha só, né? A gente Acho que precisa vai levar ajudar. em conta, a gente precisa levar muito em conta que assim, a parte gerencial também, tá? A gente fala do colaborador, mas dentro desse processo vai ser muito importante a parte empreendedora, a parte gerencial e dos gestores, tá? Porque não adianta... O principal motivador do risco psicossocial é a gestão, né? Exatamente, porque o que acontece? Às vezes tu vai querer tratar lá a ponta, mas deixa de fazer com que o problema real não seja tratado. Você trata o resultado, mas não trata o problema. Vai ter que ter o tempo todo tratar o resultado. Vai voltar. Exatamente, tu vai estar investindo Vai e o pra casa. problema de toda, a raiz de todo o problema pode ser gerencial. Então, eu acho que isso é um processo que sempre se falava. Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei em multinacionais e trabalhei numa grande empresa chamada RBS. Eles cuidavam muito isso, que além do resultado que a gente entregava lá, a parte gerencial aqui ela era parte importante para que a gente alcançasse aquele resultado na ponta. Eu acho que isso vem abrir os olhos, quem sabe, né, de alguns gestores que precisam dessa visão, que eles não estão vendo. O gestor vai ser um exemplo, né? Exatamente. Se nós não estiver bem, o senhor vai olhar para nós. A gente vai fazer um levantamento lá que daqui a pouco nós vamos ter que treinar a gestão. Não, Entendeu? E não o trabalhador. Sim, a gente vai trabalhar lá a ponta, que é o resultado a base, de tudo né? isso. A base geralmente precisa estar bem consolidada só. E a gente vai ter que fazer, eu acho que aí é que está o maior desafio. Encontrar um plano de ação Eficaz, eficaz. que venha trazer resultado e que o empreendedor entenda que aquilo é necessário. Eu estou 50 anos já, eu estou 100 anos, eu estou 30 anos, eu estou 10 anos. Sempre funcionou. Sempre funciona. Aí a hora que chegar o tal do burnout está aí, né? Então, a hora que chegar um atestado de burnout ali, qual vai ser a tua reação em relação a isso? Aí tu já vai saber o que é que está acontecendo. Essa CDF aí tá dando muito o Mas que é falar. o que eu sempre falo, assim, com os clientes, o que funcionava daqui, não quer dizer que daqui pra frente vai funcionar. Bem como tu disse, os números lá estavam em 100 mil, né, nos indicadores. Hoje nós estamos em 600 mil. Então aquilo que funcionava até aqui, que o empreendedor disse, funcionava, tudo certo, né, agora tá tudo muito Nutella. Deu pra ver que não tá funcionando. Pode ser, mas assim mudou. Então eu também número. preciso mudar e adaptar, né? Então faz todo o sentido estar mente aberta frente a isso para implementar, principalmente na parte de gestão, né? Nós estarmos abertos a essa ideia, né? E nós somos a base, né? E a gestão, acho que participar da implantação dos planos de ação. Claro, não tem ninguém melhor que a gestão para falar da sua empresa. Não simplesmente, de repente, contratar alguém para vir fazer, dizer o que tem que ser feito, trazer as pessoas para treinar e tal, e o próprio gestor não participar desse processo. É de extrema importância. Como se um pedaço da equipe só fosse treinado. A gente usa isso muito na assessoria de segurança do trabalho, porque não é simplesmente eu chegar e jogar na mesa do empresário um PGR, né, um programa de gerenciamento de risco, né, um PCMSO, programa de controle
de saúde ocupacional, né? Ou uma LTCAT, e dizer para ele que tem que ou não tem que pagar insalubridade. Acho que não é isso. Não é isso que a gente faz. A gente tem que chegar lá e dizer assim, olha, dentro do programa de gerenciamento tem isso. Tem essa e essa necessidade. Dentro do teu PCMSO, nós gerenciamos e vimos que aqui a obesidade está alta, o fumante está baixo, os afastamentos são altos, o teu giro de funcionário é muito alto. Né? Então, isso sim é assessoria, a gente chama isso como assessoria. Agora eu chegar aqui, entregar um laudo para ti, daqui um ano eu voltar a entregar outro laudo, que tipo de medicina... Para que esse laudo? Entendeu? E ainda te dizer assim, tu tá com os exames periódicos atrasados, mas não houve uma ligação, não houve um contato. Então essas coisas são importantes. Eu acho que dentro desse processo de psicossocial é super interessante a participação, o empresário saber o que ele está fazendo, né? No momento que ele se deparar com a condição, ele já vai dizer, não, peraí, eu preciso dar esse passo. Né? Porque senão ele vai ficar dependente, quem sabe, de um terceiro de dizer para ele o que precisa ser feito. Vai ficar dependente. Perfeito. Exatamente. E por fim, então, que conselho vocês trazem para o empreendedor que quer começar, então, né, já se preparar, então, nesses cuidados quanto à saúde mental dos colaboradores, da empresa? Então, o que vocês nos indicam, né? Que serviço vocês já estão ofertando? Se vocês têm indicações, o que vocês gostariam de falar para eles para conseguir estar, então, adequados lá para maio de 2026, para conseguir esse selo, para conseguir se adequar totalmente à legislação? Acho que o primeiro passo é começar realmente, né? Querer começar, desde uma medida administrativa, participar, conversar às vezes com a empresa de medicina e segurança do trabalho que já atende ela, para ver como é que ela vai trabalhar, o formato que vai ter esse levantamento, as medidas tomadas. Então, acho que nós estávamos debatendo ali um pouco sobre os riscos. Exemplificando uma sobrecarga de trabalho, tu pode atuar de várias formas diferentes para resolver essa situação. Avaliar a possibilidade de contratar uma nova pessoa, redistribuir entre o grupo as atividades e avaliar novamente para ver se supriu. Não adianta tu realmente levantar o risco, eu coloquei uma medida de ação, contratei uma nova pessoa. Tem que acompanhar. E depois tu deixa de avaliar aquilo para ver se realmente o risco ele foi neutralizado. Sim. Então a gente chama isso de acompanhar mesmo, de fazer assessoria, de prevenir, de não deixar às vezes aquela condição de trabalho irregular chegar a agravar em uma doença. Que eu acho que esse é o principal plano do governo, é avaliar os ambientes de trabalho que tem uma condição irregular e evitar que aquilo se agrave a um ponto de um afastamento. Que vai prejudicar toda a questão do INSS, o governo entende que teria perdas financeiras com isso, quem sabe, né? Entende que essa foi a ferida dele para movimentar, né? Em relação a essas mudanças aí da legislação. Então, e vocês já estão recebendo esse tipo de trabalho? Como é que tá lá? Na realidade, assim, complementando um pouquinho o que o Júnior falou, sim, o que a gente espera é que as empresas se conscientizem, sim, conversem com as suas empresas prestadoras de serviço ou entrem em contato com a gente, qualquer informação, independente se é atendido, não é atendido pela nossa empresa, a gente presta essa informação para o cliente. Claro que se precisar, a gente já tem a nossa metodologia, tá? De aplicação, de levantamento de risco, do plano de ação, né? De todo o processo que é necessário para que se dê o pontapé inicial, né? Então, o que tem que ficar bem claro, eu acho que pro empreendedor, é que assim, se ele tiver um funcionário, ele tem que fazer, tá? Não tem, eu só tenho um, só tenho dois, não interessa. Ele vai ter que ter levantamento de risco. E ainda quem tem 1 e 2, os dois vão ter que fazer. Ou quem tem um vai ter que fazer, quem tem 2, né? O terceiro ainda, quem tem 3, já se fizer de 2, já a pesquisa já é válida. Já é válida. Mas a gente ainda fala para o cliente, sim,
a gente já está fazendo em algumas empresas nossas. Nós já estamos com uma metodologia clara, né, sendo aplicada nessas empresas, fazendo todo o levantamento de risco lá, criando o planejamento, já colocando, né, algumas ações no PGR que eles possam, né, já ir deixando algumas diretrizes para os nossos clientes dar passo na direção para chegar lá, para poder ofertar um apoio para o trabalhador, para a equipe. Não é, a gente não vai levantar o júnior, a gente vai levantar a equipe de trabalho, né, que é o contexto todo. Então, se a gente vai treinar um, a gente vai treinar todos. Sim. Né? Por quê? Porque se está sendo afetado um, pode estar sendo afetado todos, não um nível tão alto como aquele. Né? Então, seja uma empresa grande com vários setores, né? E um setor está trazendo uma informação. Porque o principal objetivo disso é combater o risco da doença mental. Sim. O principal é isso. É a prevenção mesmo. E tu falaste exatamente o que é. Hoje, a pessoa chegou com alguns sintomas de depressão. Vai no médico, o médico 6 meses de atestado, trata, né? Acho que a gente não comentou sobre isso aqui agora ainda, mas assim, trata, volta, trabalha 2 meses, está na sobrecarga de novo, mais 6 meses. O INSS arcando com todas essas, o governo arcando com esses custos. Hoje não, tem que tratar isso lá. A gente chama isso de cuidados paliativos dentro da saúde, né? É que nem contenção de uma doença, né? Que a gente fala, tem os planos de contenção de doenças. Isso, patológicas. A própria dengue, né? O que se faz? Não se trata com campanhas antes, com palestra, com conscientização. Então, hoje é isso que é para ser feito dentro da empresa. Agora, houve o diagnóstico, a pessoa está realmente doente mental, ela precisa sim se afastar, ela vai se afastar, e aí a consciência do INSS é que realmente essa pessoa não tem condições de trabalho, né, do governo, enfim. Vai haver um custo, sim, vai ter um investimento, mas eu tenho em mente, não porque eu presto esse serviço, mas pelo meu trabalhador. Eu não quero perder meu melhor trabalhador, meu melhor funcionário, meu melhor colaborador. Eu quero ter ele sempre dentro da minha empresa. Eu quero pagar um melhor salário para ele, mas eu preciso dele íntegro. Eu preciso dele mentalmente, fisicamente, de toda forma, bem dentro da minha empresa. Com certeza, acho que esse assunto agregou bastante aí pro nosso episódio, né? Tem que tomar que as pessoas tenham essa consciência, né? E comecem a trazer isso para dentro das suas empresas. Que a gente tem instigado a todos a olhar com outros olhos esse assunto, né? Entender a importância, né? Que toda vez que vem alguma coisa nova, a gente, né? A gente que tem toda essa questão de legislação o tempo todo aí mudando, recebendo novas instruções, novas ações, né? Que a gente receba essa nova instrução como uma forma de beneficiar os nossos negócios, né? Nossos empreendimentos, que a gente use isso a nosso favor, né? Que a gente torne esse processo algo leve e que possa trazer retorno, entender a importância, que eu acho que com certeza vai. Visto os números que a gente comentou aí, né, que o Antônio trouxe para nós, Júnior também, que a gente consiga então com esse trabalho, com essa nova legislação, dar o nosso melhor, tanto quanto empreendedores, vocês aí com um trabalho excelente em relação à parte de saúde ocupacional, né, que vocês consigam ajudar a sociedade, né, com essas novas diretrizes e que a gente consiga reduzir esses números, né, que são alarmantes em relação à parte da saúde psicológica, né, psicossocial. Então, acho que vai agregar muito aos empreendedores que nos assistem, à população também, os colaboradores, porque eu acho que vai ser um conjunto de todos colaborando quanto a isso, né? E a gente conseguiu, acho que, passar hoje um pouquinho da importância disso, que é um start para esse assunto que com certeza vai ter muito que falar ainda, e tenho certeza, como o Antônio disse, né, que eles estão totalmente à disposição para toda a sociedade empreendedora, esclarecer ainda mais sobre esse assunto, né, e oferecer os serviços deles aí para ajudar nesse processo. Eu acho que vai ser... O nosso trabalho, ele não
tem muita gente que é assim, eu só informo se eu fizer. Eu acho que não, acho que a gente vive num país onde que a falta de informações, às vezes, ela é iminente e aí se levanta uma situação, uma possibilidade fora de contexto. A gente sabe de que tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre a saúde mental, né? E os dados são alarmantes, é muito grande, a curva ela está, né, crescendo rapidamente, então a gente precisa ser feito algo, né? A gente conversa com vários empresários que são nossos clientes e outros que não são. A grande dificuldade hoje é pessoas, né? De todo mundo é pessoas, e se a gente começar a perder as pessoas que a gente tem, né, por detalhes que são assim fáceis de ser resolvidos, né? E que estão dentro desses riscos, né? Seja um acidente, a gente fala muito nisso para o trabalhador, a gente dá treinamento quase todas as semanas dentro da empresa, a gente treina em todas as NRs ali, as normas regulamentadoras. O que a gente reforça para o trabalhador é que a empresa precisa que ele se cuide lá, porque a empresa precisa do trabalhador. Tá tão difícil a gente conseguir realmente profissionais que queiram, e se eles estão lá é porque eles querem estar naquela empresa, né? Da mesma forma agora, né, que a gente tratava lá da parte física, química e biológica, agora mais a parte mental aí através do psicossocial. Eu acho que é uma necessidade muito clara, e eu acho que foi muito bem colocada aí essa necessidade. Eu acho que é interessante também citar que a gente vai trabalhar com uma forma de ajudar o colaborador a resolver às vezes alguma situação que está irregular, mas também dar aquela segurança para o empresário, né? Que tem que cumprir com essa obrigação, mas ele vai estar documentado, ele vai estar bem informado, né, que ele realizou, cumpriu com o que precisa, né? Sendo que aquelas condições, às vezes, que não sejam demandas internas da empresa, ela seja encaminhada ao trabalhador, né, para uma que ele trate essa parte também, né? O embasamento jurídico de todo esse processo é de extrema importância, né, pro empreendedor, tá? Pro empresário lá. É por isso que ele tem que tomar cuidado em quem vai fazer essa avaliação para ele, quem vai cuidar desse processo para ele, né? Porque depois, se não existir um embasamento bem feito, algo que seja bem feito ou que tenha um embasamento, ele vai ter uma ação trabalhista lá na frente e ele vai ter problema. Então tem que sim, um último recadinho assim que a gente deixa, né, para o empresário, que ele tome cuidado, né, com quem que ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer. Ele pode contratar quem ele quiser, mas aí o amparo depois, quando for necessário, que ele vai ter, né? Que ele vai ter. Até para ter aquele cuidado quando você tem uma pessoa mal intencionada, né? Dependendo da ferramenta que for utilizada, para que identificar e o empresário não saia prejudicado nessa situação. Exatamente. Então a gente quer agradecer, Antônio Júnior, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar esse conhecimento com nós. Tenho certeza que quem assistir a entrevista vai sair daqui com a cabeça diferente. Com certeza. Então, obrigada, pessoal, por hoje. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Esse episódio foi um convite à consciência, à ação e à empatia. A saúde mental no ambiente de trabalho, ela não é mais opcional, ela é um diferencial do seu negócio. E se você curtiu esse episódio, compartilha com outros empreendedores, comenta no nosso vídeo, engaja com nós. E a gente também quer saber o que a sua empresa está fazendo para melhorar o bem-estar do seu colaborador.